Quando se pensa em quais foram as principais figuras políticas da história do Brasil no século XX, imagine-se que, em sua maioria, estavam presidentes da República. Algumas personalidades, contudo, foram mais importantes para o país que vários presidentes, e seguramente Ulisses Guimarães foi um deles. 3 vezes presidente da Câmara, Ulisses foi deputado por 11 mandatos e participou ativamente da vida política nacional entre as décadas de 1950 e 1990. Durante a última década de vida, Ulisses conviveu com várias novas lideranças que povoariam a vida política nacional das décadas seguintes. Um desses políticos foi Ibsen Pinheiro. Sempre do mesmo partido de Ulisses, primeiro no MDB e no PMDB desde a fundação da Nova Legenda, Ibsen chegou ao Congresso em 83 e 8 anos depois chegou à presidência da Casa. Atualmente deputado estadual e presidente do PMDB gaúcho, Ibsen veio a Brasília especialmente para esta homenagem a Ulisses. Olá, doutor Ibsen. Bem-vindo às comemorações do centenário do doutor Ulisses. O senhor conviveu com ele por uma década aqui na Câmara, né? O senhor chega em 83. Como era, naquele momento, né, o senhor, deputado de primeiro mandato, se vê diante de uma figura que já tinha sido presidente da Câmara dos Deputados, era o presidente do seu partido? O senhor se sentia intimidado? Qual era a impressão que os deputados de primeiro mandato, como o senhor, Dante Oliveira, tinham de doutor Ulisses? Você vai me permitir fatiar a resposta? Com prazer. Primeiro eu quero fazer uma referência a Ulisses e não a minha relação com ele. Ulisses era daqueles homens públicos que reunia as qualidades da grande figura. Começar pelas obrigatórias: correção, decência, capacidade de trabalho. Depois surgiam algumas que não são tão difundidas, como cultura jurídica, cultura humanística, oratória, brilho. Estou falando das essenciais e das, digamos, acessórias, mas que compõem o quadro político completo. Trabalhador, correto, sério, brilhante, culto. Com isto, ele compôs mais do que o homem público, ele compôs a figura da liderança, do líder. E Ulisses tinha, por isso, o respeito dos próximos. Você conhece pessoas que têm alta respeitabilidade à distância. Todos nós conhecemos, é bom não citar nomes. Agora, aquele que é uma grande liderança e que perto é a mesma figura, Ulisses Guimarães. Tive uma convivência com ele, não só quando cheguei aqui, porque eu era deputado estadual, vereador lá em Porto Alegre, e Ulisses às vezes ia ao Rio Grande e eu às vezes vinha a Brasília. Então eu o conheci antes de chegar aqui em 83. Quando cheguei, alinhado com a posição que ele liderava dentro do PMDB, éramos autênticos ou moderados, né? Então eu tinha essa identificação com ele. Agora, a convivência estreita, que passou a ser diária, foi a partir do momento que eu me tornei líder da bancada, em 87. Segundo mandato na Constituinte. Isso Lista mesmo. Constituinte. Isso mesmo. Líder da bancada, uma bancada de 235 deputados. E o Ulisses, presidente da Câmara. Então passamos a conviver diariamente, seja aqui na Câmara e com mais frequência na casa dele, ou no apartamento funcional, ou na residência oficial. Um grupo reduzido que ganhou o carimbo simpático do Clube do Poir. E não esqueço que o Ulisses foi ao programa do Jô, e o Jô perguntou como é que era o Clube do Poir. E o Ulisses disse assim: a melhor definição é do Ibsen Pinheiro, embora eu não concorde com ele. Ele disse que tudo no Clube do Poir é ótimo, exceto o Poir. Então a convivência com Ulisses também tinha humor, tinha graça. Eu gostava de cutucar algumas lembranças para ter um depoimento. Eu desconfio que os tempos chegaram para mim, porque eu ouço muito essas perguntas também hoje, certos depoimentos. E eu gostava de cutucar o Dr. Ulisses para algum depoimento da crise de 46, a destituição do Getúlio, a sua primeira gestão em 53,
Então, eu sempre gostei de Claro, provocar o doutor Ulisses. o período parlamentarista, O período parlamentarista. quando ele e o Tancredo já estavam fazendo uma Isso. E no tabelinha. fim, culminando pela campanha das diretas, que todos sabíamos algo que não se dizia. Se for direta, Ulisses vai ser o presidente. Se não for, vai ser Tancredo. Isso era intuitivo. Não se dizia, mas todos sabíamos disso. Já que o senhor falou, Dr. Ipsen, que o senhor já conhecia o Ulisses antes de vir para cá, o senhor saberia dizer qual foi a primeira vez que vocês se encontraram, a primeira lembrança que o senhor teria dessa figura? Olha, eu não me lembro os detalhes, mas foi uma questão interna do PMDB gaúcho. Nós tínhamos certas dificuldades com o PMDB nacional. O PMDB gaúcho sempre foi... Mais aguerrido? A gente achava que era virtude, mas era, no mínimo, uma diferença. A gente tem uma origem lá no Partido Trabalhista, então ficou um partido com bom conteúdo ideológico, então sempre fomos resistência ao regime militar, embora algumas secções correspondiam às expectativas do regime militar, e o Ulisses se identificou muito conosco, com o Pedro Simon. Simão Brossard também, né? Brossard Paulo também. Então o PMDB gaúcho tinha uma boa marca com a qual o Ulisses, no seu estilo discreto, a gente percebia a identificação dele. Ele não verbalizava, nem nós, mas percebíamos. Então, nas idas do Dr. Ulisses lá, eu estava no grupo que o recebia e que ia conversar com ele, seja no ato público, seja nas reuniões reservadas. Vindo para cá, a proximidade se tornou mais intensa. E depois que eu me tornei líder e presidente, foi um total de quase 7 anos, eu acho que nós desenvolvemos amizade. Difícil você configurar uma amizade íntima entre uma grande liderança e um deputado que já chegou aqui no ocaso da juventude, mas que era bem mais jovem e dava a ele o tratamento reverencial de Dr. Ulisses. O senhor chegou aqui com quantos anos? Cheguei com 40 e poucos anos e saí com cerca de 60. Cheguei no ocaso da juventude e saí no limiar da velhice. Bom, então, mas eu acho que essa diferença de prestígio, de idade também, eu acho que não impediu que desenvolvêssemos um sentimento de amizade. Aquele grupo do Poir, nós nos encontrávamos até quando a pauta não tinha nada relevante. Encontrávamos para jantar, para o Piantela, com grande frequência. Na campanha presidencial dele, que muitos diziam, mas por que Ulisses? Por que não um candidato com mais apelo e uma aliança mais pragmática? Não, essa candidatura é para perder com as nossas ideias puras. Fosse para ganhar, aí você faz concessões populistas ou de qualquer natureza, porque é para ganhar. Aquela nossa, marcar posição. Numa eleição que teve 22 candidatos, ficar em quinto não é nenhum... Imagina, desses 22, com exceção do Brizola, os mais competitivos eram de São Paulo, né? É verdade. Ulisses, Covas, Lula, Afife Maluf. e Maluf. Voltando um pouco de novo, o senhor falou da amizade no período eleitoral, né, quando o senhor no período da Constituinte, quando o senhor era o líder do partido, mas ainda no seu primeiro mandato aqui, aquele de 83 a 86, o senhor se destaca, logo depois que o senhor entrou, como eu já citei, o deputado Dante de Oliveira, no primeiro ano de mandato, que vocês eram calouros aqui ainda, apresentou aquela PEC, Proposta de Emenda à Constituição, das diretas, e aí formou-se um grupo chamado Só Diretas, do qual o senhor é integrante, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Nós queríamos resistir um pouco mais, porque a campanha das diretas, que foi o maior movimento político da história do país, resultou numa frustração, né? Teve maioria dos votos, mas não teve o número necessário para a emenda constitucional. Mas nós achávamos,
o grupo Só Diretas, que devíamos colocar uma outra emenda constitucional que estava tramitando de um deputado paulista, que íamos colocar esta outra emenda constitucional para tentar alcançar o quórum constitucional. Mas o sentimento que dominou foi de que agora não, agora vamos para o colégio eleitoral. E o Só Diretas ficou na linha de Só Diretas. Mas aí o doutor Tancredo teve um gesto, telefonou de lá, falou conosco e pediu uma reunião. Aí ele veio a Brasília só para reunir com o grupo, que não era tão grande. Então aquele gesto do Tancredo nos sensibilizou, aí nós também, olha, lutamos até o fim, mas agora nós vamos sepultar o regime militar no seu próprio caixão, o colégio eleitoral. Então ali o Só Diretas aderiu à candidatura Tancredo Neves. Como o senhor Com mesmo... o Dante chegamos juntos aqui. o senhor falou. E ele reuniu alguns deputados novatos de primeiro mandato e nós fomos ali o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto a assinar ao pé do nome do Dante de Oliveira. E procuramos o doutor Ulisses com a proposta. E o Ulisses recebeu com delicadeza, boa vontade, mas ceticismo. Porque não havia quem pudesse acreditar que uma emenda constitucional tivesse qualquer chance de prosperar. Claro. E resultou no maior movimento político da história do Brasil. E aí o comando de Ulisses apareceu. Ele tinha uma outra qualidade que eu não apontei, eu acho. A discrição com que ele exercia as suas imensas qualidades. Tem gente que não tem tantas e as proclama. E ele, a sua cultura aparecia no texto, cultura humanística, jurídica. E a própria condução que ele fez, unificando todas as forças políticas, trazendo adesões que estavam no regime militar, a capacidade agregadora de Ulisses. E no pequeno grupo do dia a dia, ele gostava de conversar, gostava de contar piadas. Tá? Algumas tínhamos que esperar a Dona Mora sair. Uma convivência que foi sempre para todos aqueles que convivíamos ali, estávamos ali, quando era só PMDB, alguns, mas também era pluripartidária, entrava Miro, Heráclito, colegas de outros partidos, e um grupo núcleo do PMDB, de deputados e senadores, nos reunimos em torno do poar. Era a minha única divergência, aquele licor ácido e gelado. Como o senhor acabou de citar, no primeiro momento o doutor Ulisses não acreditou muito na ideia, mas ele ficaria conhecido na história como doutor Diretas. A partir de que momento ele passou a acreditar que aquilo poderia passar, ou pelo menos que aquilo poderia despertar grande mobilização nacional? Sabe que a política tem duas coisas que nos seduzem. Uma delas é a antevisão e outra é o inesperado, que é o oposto aparente, né? Então você vive projetando, raciocinando, racionalizando. Não, estou aqui, conduz por ali, por acolá, vamos escolher o caminho. E veio o inesperado. Acho que para nós a surpresa foi a primeira manifestação convocada para a Praça da Sé e apareceram 100 mil pessoas. Eu me lembro que o Globo noticiou como se fosse uma festa do aniversário de O Globo, que estava fazendo, né, cobertura lá. É surreal. 100 mil pessoas. E todos nós, 100 mil pessoas. Bom, chegamos a 1 milhão, mais de 1 milhão, no Anhangabaú e na Central do Brasil, ali na Presidente Vargas. Desde a Candelária até a Central do Brasil. Começou a haver uma disputa saudável entre Rio e São Paulo e quem fazia a maior manifestação. E cada um botou mais de 1 milhão de pessoas. O excepcional foi a espontaneidade daquela manifestação, a primeira da Praça da Sé. Depois tivemos uma em Curitiba que reuniu 40 ou 50 mil pessoas, numa cidade média.
Depois, em Porto Alegre, Como foi? já reunimos quase 100 mil pessoas. O que em Porto Alegre, Sim, né? não, o último comício grande em Porto Alegre foi Getúlio em 50 e Prestes em 46, 47, porque a época dos comícios tinha passado. Chegou a televisão, a propaganda gratuita do rádio, mas as diretas as pessoas não queriam assistir, queriam participar. E participar não pode ser pelo rádio, nem pela televisão. Tem que ser ao vivo, in loco. Porque todos nós tínhamos uma dose de ceticismo. Eu diria até que vimos aquela emenda para marcar a posição. No primeiro momento, com certeza. Sermos derrotados, mas expor o regime. Isso é comum em oposições Sim. minoritárias. Não imaginávamos que o sentimento popular ia se identificar naquele grau. E Ulisses também percebeu e se tornou o comandante disto, senhor Diretas. Não passou, mas como o senhor já citou, em seguida veio o colégio eleitoral. Como o senhor acompanhou de perto o papel do Dr. Ulisses naquelas articulações que fizeram com que o PFL se separasse do PDS e a chapa Tancredo e Sarney vencesse Maluf? Algumas batalhas foram bem difíceis. Sarney, por exemplo, era o presidente do partido da ditadura. Então, muitas resistências surgiram dentro do PMDB. E aí, pessoas que se identificavam com o grupo autêntico, era o meu caso também, passamos a trabalhar. Olha, pessoal, nós estamos fazendo aqui o caminho possível para derrotar o regime militar. Agora, sem pegar dissidências acho que era PDS, mas não tenho certeza. O maior partido do Ocidente. É isso mesmo, é isso mesmo. Sem dissidência não tem como, nós não temos votos. Claro. Não temos votos. E se eles aceitam o Tancredo, por que nós não vamos aceitar o Aureliano, o Sarney, Marco Maciel, que era até o nosso preferido para vice, mas ele era de outra legislatura mais recente que o Sarney, e trocar de partido podia torná-lo inelegível. E o Sarney, como era de um mandato anterior, não tinha esta limitação. Então houve muita resistência no PMDB, porque o Sarney era um dos símbolos do partido do regime militar. Mas Aureliano, aí surgiu em torno da figura de Tancredo e a sua capacidade de aglutinação, e sob o comando operacional de Ulisses Guimarães, aquilo que estava nas ruas apareceu dentro do colégio eleitoral. Visivelmente apareceu. Antes da votação, já estava claro que Tancredo ia ganhar. O adversário era Maluf, que tinha derrotado o coronel Andreasa. Isso mesmo. E nós torcíamos para o Maluf ser o candidato do governo. Porque era o mais frágil. Acho que foi um acerto que pagou o preço da coligação, com forças de afinidade menor, mas corretamente o PMDB escolheu esse caminho de sepultar o regime militar dentro do jogo político. Essa escolha foi feita lá atrás, quando nós, no PMDB, concluímos que a luta armada iria fortalecer o regime. Não havia força, condições, nem logística, nem dinheiro e nem apoio popular para a luta armada. Então nós reconhecíamos a generosidade dos que optavam pela luta armada, reconhecíamos a qualidade da sua conduta moral, mas era um erro. Depois, sob a liderança de Ulisses, o PMDB formulou, ali pelos meados dos anos 60, formulou uma proposta que é aquilo que configura o êxito de um partido político. O partido político tem que ter base municipal, tem que ter lideranças nacionais, tem que ter presença na federação,
Mas se não tiver um discurso, uma doutrina, uma mensagem, é como uma estátua. Então é preciso bater com o martelo e dizer, parla! O PMDB criou. Como Michelangelo teria dito a Davi. Mas foi o caso, né? Bem no joelho. O que o PMDB criou? 3 palavras de ordem subversivas da época. Anistia. Alguns setores da esquerda diziam, não, isso é um pedido de perdão para o regime militar, somos contra. A direita dizia, isso é provocação, somos contra. Nós ficamos com a bandeira. A outra bandeira, constituinte e eleição direta. A correção desta formulação. Isso teve tal força da sua correta propositura que isso arrastou o Brasil. Então, às vezes, você está num partido menor, porque em relação à Arena, o MDB era bem menor, acossado, perseguido, censurado, calado, mas como tinha razão, arrastou o país. E Ulisses foi essencial nessas formulações. Anistia, eleição direta e constituinte. A ordem deu um pouquinho inversa, porque perdemos a emenda Dante de Oliveira. Sim. Então deu anistia, constituinte e eleição direta. Ele conduziu esses 3 passos, né? Claro que menos a questão da eleição direta, mas ele foi o pai da Constituinte, mas depois foi candidato a presidente e aparentemente ele perde um pouco da liderança sobre o partido depois da derrota na eleição de 89. Ele perde a presidência e esse é o momento que o senhor chega à presidência da Câmara. No 3º mandato, depois de 8 anos, vira presidente da Câmara, no momento em que parecia que o Dr. Ulisses estava perdendo espaço no PMDB nacional, né? Isso muda um pouco na sua gestão quando começa a correr o processo de impeachment contra o ex-presidente Collor de Mello, né? Fala um pouco sobre a gente, sobre esse momento que parece que mais uma vez o Dr. Ulisses não se empolgou a princípio, mas mais uma vez ele vira uma grande liderança, né? De todas as bancadas, fizemos lá a minha eleição, depois compusemos uma mesa mista e foi uma mesa que operou com harmonia os conflitos, inclusive o mais grave conflito parlamentar da nossa história, comparável talvez à crise da maioridade em 1840, porque as outras definições foram pela força. E essas que eu estou exemplificando, a maioridade de Dom Pedro e o impeachment de Collor, eu acho que foi a primeira vez que houve uma arbitragem política de uma crise política. Em vez de resultar em crise institucional, teve uma ação política, arbitrada pela casa política do Congresso que representa o povo. Então, o processo de impeachment teve esta singularidade. O presidente Collor diz, depois da sua cassação, que não cometeu crime nenhum. E eu dizia, antes da cassação, o caráter criminal deste processo é subsidiário. O essencial é o conteúdo político popular. O conteúdo social é o essencial. Eu estou convencido que se fosse apenas a compra de um Fiat, isso não seria causa para destituir um presidente. Como não seria a causa, isoladamente, para demitir a presidente Dilma? Um episódio menor, como o atraso no débito com o banco público. Isoladamente, não. Como também não se aplicaria a Nixon por ter invadido um edifício. Não, o conjunto é que determina as condições do impeachment. Por isso é que o impeachment só pode ser tentado se tiver todos os elementos. Se for meramente uma tecnicalidade jurídica, não caminha, não prospera. Agora, se tiver insatisfação, fracasso administrativo, econômico, falta de popularidade e uma coisa comum aos 2 presidentes empichados, a falta de gosto ou de jeito
para a atividade política, para a convivência, para a convivência com o parlamento. Se olha a nossa história, a mais recente, desde a redemocratização de 46, os presidentes que perderam a maioria, os que não morreram ou renunciaram, como Getúlio e Jânio Quadros, foram depostos, como Café Filho, Carlos Luz, Jango, porque no parlamentarismo perdeu a maioria, voto de desconfiança e novo governo. No presidencialismo perdeu a minoria, é crise. É crise. E houve um tempo que a solução era o golpe. Hoje não. Hoje a solução é o rito. E ali foi a primeira experiência. Nenhum país tinha completado o processo de impeachment. Nixon renunciou. No geral, termina em renúncia ou destituição. Então nós tínhamos que encarar um processo de impeachment regulado por uma lei anterior à Constituição de 88 e que tinha uma profunda alteração. Pela Lei 1079 de 1950, a Câmara recebia a denúncia, que implicava quase um juízo prévio. Depois passou apenas a autorizar. Então o rito teve que ser todo redefinido, mas o importante é que houve uma crise e quem arbitrou em 92, como agora, foi a Casa Política do Brasil, o Congresso Nacional. Doutor Ibsen, infelizmente nosso tempo para a entrevista terminou, mas eu te agradeço mais uma vez pela sua presença nessa homenagem ao centenário do Doutor Ulisses. Muito obrigado. Para mim, falar desse assunto provocou saudade, mas orgulho também. Ulisses. A gente que agradece pelo senhor ter vindo. Muito obrigado, também. Você pode assistir a esta e as outras entrevistas que compõem essa série no site da TV Câmara ou então no YouTube. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.